Olá, irmãos. É um grande prazer estar aqui nesta sétima aula. Olha que bênção! Número 7 é o número da perfeição. Sétima aula já, hein? Isso significa que nós já estamos há mais de 2 meses em isolamento social. Deus tenha misericórdia, né? Mas de qualquer forma é uma bênção estar aqui mais uma vez para nós podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos a esta aula. Estamos estudando a doutrina do arrependimento, não é? Quero agradecer àqueles que fizeram a atividade, que era identificar a diferença entre o arrependimento, ou melhor, a tristeza sofrida por Pedro e a tristeza sofrida por Judas, não é? E como é que nós sabemos que o arrependimento de Pedro foi real e de Judas foi irreal? É óbvio que você já estudou o texto e agora você já sabe, né, que na verdade Judas, o arrependimento de Judas, a tristeza de Judas foi um remorso. Ele nunca se arrependeu de verdade, certo? E o arrependimento de Pedro, ao contrário, foi verdadeiro. Pedro, ele chorou amargamente e os frutos deste arrependimento surgiram depois. Veja que Pedro se arrepende para a vida, enquanto que Judas se arrepende para a morte. Ele vai e tira a própria vida. Eu creio que você fez, e vários fizeram, parabéns, obrigado pela sua participação, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, espero que você tenha aprendido realmente, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo aí, tá certo? Bom, para nossa aula de hoje, que o tema vai ser confissão, nós vamos cantar uma música, eu quero que você cante comigo aí na sua casa, com certeza. Se confessarmos nossos pecados, é do grupo Logos, é uma música antiga, é um versículo bíblico, que é também um versículo chave para a nossa aula. Se confessarmos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Amém? Deus seja louvado. Uma música curtinha, você pode aprender, decorar. Obrigado, Ney, nosso assistente aqui hoje. Obrigado aí pela ajuda, viu? Muito bem, se confessarmos nossos pecados. Então, nós já vimos 2 componentes do arrependimento. 2. Você se lembra quais são eles? Olha lá, hein? Primeiro é a percepção do pecado. A pessoa arrependida, ela se arrepende porque ela tem clareza do seu pecado. Segundo, tristeza pelo pecado, que foi justamente esta última aula que nós estudamos, tivemos juntos aí. Hoje vamos ver confissão de pecado. Texto-chave, 1 João 1:9. 1 João 1, versículo 9. Será que a gente consegue falar de cor? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a música que a gente acabou de cantar. Então agora fica fácil para você memorizar aí o versículo, tá bom? De 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Beleza, gente? Olha, memorizem a palavra de Deus. Ela realmente é não só um bálsamo para o nosso coração, ela é o ativador das nossas atividades espirituais. Quanto mais você absorve a palavra, mais você cresce no conhecimento de Deus, mais a sede brota de Deus no seu coração e você vai desenvolvendo uma vida maiúscula na presença de Deus. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. Ao final desta aula, eu gostaria que você tivesse
aprendido, né? Ou pelo menos você tivesse aí 3 habilidades especiais. Primeiro, compreender a importância da confissão de pecados a Deus. Segundo, entender como confessar biblicamente. E terceiro, desejar manter uma vida limpa, não é? E fiel pela confissão de pecados. Meus irmãos, Deus não disse que depois que você cresce, você não pecaria mais. Não, ele não disse isso. Aliás, o versículo anterior aí, ou dentro do contexto de 1 João 9, o versículo 7 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. É fato que somos ainda pecadores. E precisamos lançar mão deste recurso que Deus nos deu, que é a confissão, para mantermos uma vida atualizada diante de Deus. Certo? Muito bem. Confissão. Deixe-me dar aqui uma introdução sobre confissão. O que é confessar? Gente, confessar é declarar o que está errado. É acusar-se. Exatamente. Confessar é reconhecer o erro. É reconhecer-se como réu. É declarar o próprio erro. É admitir o delito. É assumir a culpa e prontificar-se para receber a pena. Olha só, quanta coisa que é confissão, hein? Então, confessar é isso, é você entender o seu pecado e lançá-lo diante de Deus, reconhecendo que você é réu e prontificar-se a receber a pena. Sinceramente. Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma ilustração para facilitar. A confissão é como João Batista. Você se lembra de João Batista? João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio à frente de Jesus, preparando os caminhos para a chegada aí do Senhor Jesus, do Messias. A confissão, ela é assim. A confissão prepara o caminho para o perdão. Não tem como uma pessoa ser perdoada se ela não confessa. Por isso que 1 João 9 diz: se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar. Certo? Segundo, a confissão prepara o caminho para a adoração. Gente, uma pessoa que não confessa os seus pecados, adora a Deus em pecado. Como assim? Não. É por isso que numa liturgia de culto, quando a pessoa chega no templo, a primeira coisa que ela tem que fazer, se ela não fez em casa ainda, é dobrar-se diante de Deus, é colocar-se diante de Deus, sondar o seu próprio coração, confessar os seus pecados, para que ela possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem nenhum chuvisco, sem nenhum barulho intermitente que fique ali prejudicando a sua comunicação com Deus, dela receber de Deus as bênçãos, a clareza, não é pela palavra, pela pregação. Neemias 9,3 diz que o povo de Israel levantou-se do seu lugar e leram a Bíblia lá uma quarta parte do dia, e depois eles fizeram confissão dos seus pecados e então adoraram ao Senhor, adoraram a Deus. Mas terceiro, a confissão prepara o caminho para a reconciliação, a amizade. Olha só. É por isso que Tiago 1,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Naquele contexto, e trazendo aqui para o nosso contexto de aula, quando uma pessoa ela está brigada com outra, ela está em pecado. Para ela ser curada da amargura, curada lá da frustração, curada, não é, da mágoa, ela tem que confessar. E quando essa confissão é feita, então a cura vem, o relacionamento é restaurado. Então a confissão prepara o caminho, pavimenta o caminho por onde vem a reconciliação. E por último, a nível de introdução, a confissão prepara as pessoas para alcançarem o sucesso. Sabia disso? Uma pessoa que tem uma vida em dia com Deus, que confessa os seus pecados, ela está se preparando para o sucesso, para a bênção de Deus vir. Provérbios 28:13 claramente diz: aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia.
E o que é a misericórdia alcançada, se não a bênção de Deus, o sucesso que vem de Deus? Gente, uma pessoa bem-sucedida não é uma pessoa que tem muito dinheiro. Não é? Aliás, uma pessoa muito mal-sucedida é a que só tem dinheiro. Uma pessoa bem-sucedida é a que tem vida com Deus séria, é a que tem muitas amizades, é aquela que é usada por Deus para muitas coisas, é aquela que cuida bem da sua família, e por aí vai, certo? Então, olha só, a confissão é como João Batista, ela prepara o caminho para o perdão, para a adoração, para a reconciliação e para alcançar o sucesso. Você quer ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que progride na vida? Aprenda a confessar os seus pecados diariamente. Que nesse slide que você tem do meu lado aí, não é? Com a palavrinha confissão, a tristeza de um confesso é um sentimento tão forte que terá expressões. Exatamente, ela vai se expressar. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Então, ligando com a aula anterior, quando a tristeza de Deus opera na vida de uma pessoa e ela confessa o seu pecado, não é? Então ela vai ter uma confissão nos seus lábios e ela vai ter lágrimas nos olhos e ela vai ter um coração derramado na presença de Deus. É por isso que Neemias 9:2 diz: os da linhagem de Israel puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados e só depois adoraram. Gregório de Nazianzo chamou a confissão de um bálsamo para a alma ferida. Olha só, um bálsamo para a alma ferida. Eu não esqueço, e não vou esquecer jamais, de um irmão que se converteu lá na cidade de Arapongas. Se não me engano, inclusive, ele já é falecido. Quando ele chegou na igreja, onde minha irmã era missionária, ele tinha o corpo cheio de manchas roxas, parecia que tinha tomado uma surra, mas não era. Tinha ido em tudo quanto é médico e não resolvia o problema. Achavam até que era câncer, mas não era. E aquele homem chegou, começou a fazer estudo bíblico. Quando ele confessou seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo entrou na vida dele, irmãos, em menos de um mês, todas as manchas roxas do corpo dele desapareceram. Desapareceram. É por isso que a confissão, ela é um bálsamo para a alma ferida. Não é? Ela refrigera, ela produz vida, ela renova, literalmente, ok? Nesse próximo slide, então, aí, pensemos, quando confessamos, nos autoacusamos. É por isso que em 2 Samuel 24:7, o personagem lá diz assim: eu é que pequei, eu, Senhor, eu é que pequei. E por que a confissão é importante? Porque com isso impedimos, olha só, impedimos Satanás de nos acusar. Você sabe que Satanás é o acusador. Ele comparece diante de Deus e ele acusa a gente, os nossos irmãos. Mas quando a pessoa confessa, então em nossas confissões, quando confessamos, nós identificamos nosso próprio pecado, o orgulho, a infidelidade, a paixão, o egoísmo, não é? A maledicência, os pecados visuais, mentais, enfim, toda forma de pecado. Quando nós identificamos e colocamos isso diante de Deus, nós estamos impedindo Satanás de nos acusar. Por quê? Porque quando ele chegar lá, e aí nesse próximo slide eu mostro isso, então quando Satanás, não é chamado de acusador, chegar diante de Deus e lançar qualquer acusação contra nós, Deus vai lhe replicar na hora. E ele vai dizer: eles já acusaram a si mesmos. Você não tem nada que fazer aqui. Não é? Então Satanás estará destituído de motivos legítimos. Suas acusações, não é, vão surgir tarde demais, porque o réu confesso já as declarou diante de Deus e já recebeu o perdão. É por isso que Paulo diz: quem é que vai intentar acusações contra os escolhidos de Deus? Se eles confessam, então eles impedem o próprio diabo de os acusar diante de Deus. Por isso que 1 Coríntios 11:31 diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, o que aconteceria? Não seríamos julgados. Veja que coisa maravilhosa, irmão. Puxa, se nós aprendermos
a diariamente atualizarmos a nossa vida diante de Deus e a humildemente chegarmos nos altares, nos atos do Senhor e admitirmos nossas culpas, reconhecermos nossos erros, não é? Passarmos a esponja que tira essa sujeira toda, chamada confissão, diante de Deus, recebendo o perdão, nossa vida vai brilhar, nós vamos ser livres, nós vamos ser limpos, nós vamos glorificar a Deus, não é? E o diabo não terá lugar em nossa existência. Muito bem, a partir de agora eu passo a mostrar para você, então, algumas qualificações de uma confissão verdadeira, certo? Algumas qualificações de uma confissão verdadeira. Primeiro, uma confissão verdadeira tem que ser espontânea. Veja, é aí a diferença de Judas e Pedro. Judas confessou pressionado. Pedro voluntariamente. Judas estava cheio de remorso, não é? E o diabo já rondava a vida dele, o Espírito não atuava na vida dele. Mas Pedro foi espontâneo. Então, Neemias 9:2 declara isso. Ela tem que surgir como uma fonte, livremente. Tem que vir de corações que se encontram com o seu pecado. E ao encontrarem o pecado lá dentro, o derramam na presença de Deus. Espontaneidade é a confissão, é uma qualificação da confissão. Segunda, tem que ocorrer em contrição. O Salmo 38:4 diz que a alma contrita, esta que é ouvida por Deus. O interior ressente-se do seu erro, a pessoa sente o peso do seu pecado e vem diante de Deus e dobra-se diante de Deus e derrama-se e conta a Deus o que foi que ela fez. 3, ela tem que ser sincera. Você sabe que a palavra sincera vem da antiguidade, não é? Onde havia então aquelas pessoas que produziam aqueles vasos. E alguns daqueles vasos, depois de expostos ao sol para a secagem, eles rachavam. Alguns espertinhos colocavam uma cera ali, pintavam e vendiam assim mesmo. Na primeira água quente que era colocada ali dentro, aparecia o buraco. O vaso sincero, ou sem cera, o legítimo, era aquele que não tinha trinco, que não tinha cera. É daí que vem a palavra sinceridade. Sem cera é o que é. Então, uma confissão, uma qualificação de uma confissão, ela tem que ser sincera. Neemias 1 diz isso. O insincero confessa seu pecado, mas o ama e continua a praticá-lo. O sincero, apesar do pecado, odeia o pecado que fez e o abandona, quer deixá-lo. Então, essa é a terceira qualificação, ser sincero. Número 4, deve ser específica. Olha, Atos capítulo 5, não é? Mostra isso. Ananias e Safira, eles não foram específicos. Quando questionados sobre a venda que fizeram do terreno lá e da doação, eles não foram específicos. Eles mentiram ao Espírito Santo, foram mortos. A confissão deve ser específica. É como um doente que vai ao médico e mostra-lhe as feridas. O doutor pergunta, onde está o problema? E a pessoa mostra, o doutor está aqui, está doendo isso, aquilo. O confesso, ele tem que mostrar, tem que ser transparente, tem que ser específico. Quando Acã pecou lá nos objetos amaldiçoados de Jericó, e escondeu aqueles objetos, o que Deus fez? Deus chamou Josué e falou, Josué, tem pecado no acampamento. Procure a tribo, procure a família, procure as pessoas da família, e até encontrar o responsável. Está vendo? Deus, ele vai até o ponto o ponto principal, o ponto aonde está o erro mesmo. É isso que Deus quer. Então, se o seu pecado é nos seus olhos, fale para Deus isso. Diga, Senhor, eu tenho problema com os meus olhos, eu sou um Sansão. Eu tenho dificuldades nos meus olhos. Eu não consigo, eu reluto, mas se eu passo num shopping, vejo um relógio diferente, eu quero comprar. Se o teu problema são os seus desejos, você não pode abrir a geladeira que está comendo, fale isso para Deus. E por aí vai. Você tem que ser específico.
Note, o que confessa o seu pecado. É específico. E deixe, alcança a misericórdia. Mas número 5, a outra qualificação da confissão, ela deve ser confessada, e essa aqui é a sua última, na sua fonte. 2 Samuel 9:8 fala de Mefibosete, não é? E quando Davi chama ele para vir comer à sua mesa, ele diz assim: eu não passo de um cão morto. Veja, ele tinha clareza do que era e de quem era. E mesmo assim foi colocado à mesa do rei, por pura graça. A graça em Deus, irmão. Quando há uma confissão real, e Deus sabe quando ela é real e quando ela é verdadeira. Ok? Muito bem, finalizando a nossa aula então. Hoje aprendemos sobre a confissão. E você viu que ela é extremamente importante. Ela precisa ser espontânea. Não espere alguém encontrar aquilo no seu celular, dizer assim: ei, fulano, não espere a sua esposa ter que te pressionar para você confessar. Certo? Seja honesto diante de Deus. E ande corretamente. Ela tem que ser em contrição, quer dizer, tem que vir do fundo do seu coração, realmente. Ela tem que ser sincera, verdadeira. Gente, a verdade liberta. Sabia disso? A verdade é libertadora, literalmente. Então confesse. Ela tem que ser específica. Diga o que é e pronto. Ela tem que ser confessada na sua fonte. Lá no profundo de onde ela vem. Apresente diante de Deus, apresente diante da pessoa, se for o caso. De repente a gente pegou contra uma pessoa, fale com a pessoa. Pode ser que doa. A verdade dói, mas liberta. E você vai provar o bálsamo, como diz o nosso personagem de hoje, né? Do refrigério de Deus na sua vida. Você vai andar de cabeça erguida. Não orgulhosamente, mas humildemente, mas de cabeça erguida. Atividade da semana. Vamos lá. Encontre nas Escrituras um exemplo. Poxa vida, moleza, hein? Um exemplo de confissão sincera. Agora, preste atenção. E aliste lá no grupo os frutos que essa confissão sincera trouxe para a vida da pessoa que confessou. Agora é para fechar aí com chave de ouro a aula, hein? Você vai encontrar uma pessoa que fez uma confissão sincera. E aí você vai observar na vida dela, talvez uns 2, 3 capítulos à frente, os frutos dessa confissão. Como é que Deus lidou com essa confissão? Quais foram as bênçãos? Quais foram as portas que se abriram na vida dessa pessoa que praticou a confissão bíblica? Eu espero que seja uma bênção na sua vida. Espero que você seja uma pessoa que ande com Deus, que ande em intimidade com o Senhor. A confissão é para isso. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.